é eu pensar em começar a gravar e começa a ficar muito quente. O dia que fica quente para o senhor caralho é o dia que eu vou gravar. É incrível. Mas enfim, eu prometi pra vocês que eu ia falar a minha história com relação aos games, a minha história de infância, que não é uma história lá muito feliz. E acho melhor a gente começar, né? Caso você esteja perdido, veio aqui pela primeira vez, meu nome é Marcelo Hillesheim e você está no canal Depois dos 30. Hoje eu quero contar uma história que não é das mais felizes da minha vida, mas é superado, entendeu? É uma fase superada, mesmo porque eu era muito novo. Eu falei pra vocês no vídeo anterior que eu tenho uma história com relação aos videogames, ao porquê eu comecei a jogar videogame e por que eu fiquei tão conectado ao universo dos games. Primeiro, desde que eu me lembro, não por gente, mas por existência, eu sempre tive videogame, sempre. A gente começou com Atari, eu e meu irmão. E meus pais deram esse videogame pra gente, eu não lembro da gente ganhar esse videogame. Eu lembro de eu nascer e ele existir ali já. Enfim, meus pais queriam um pouco de sossego, o que eles fizeram? Compraram um videogame e colocaram a gente no canto. Por que disso? Cara, eu derreti um sofá. Eu peguei um ferro de passar e coloquei em cima de um sofá que tinha a superfície meio emborrachada e eu derreti ele. Meu irmão pegou um fósforo e tacou fogo no carpê da sala. A gente fez isso. Fora a parte que ele quase colocou fogo na casa inteira, ligando um pisca-pisca no outro e depois enfiou na tomada, foi lindo. E eu escalava tudo que é móvel dentro de casa. Tudo. Sim, nós éramos uns capetas endemoniados, então meus pais precisavam de um pouco de sossego. Foi onde o videogame entrou. Acontece que com o passar do tempo, com o passar dos anos, meus pais passaram muita dificuldade com relação a mim, enquanto pessoa. Eu fui demonstrando alguns tipos de problema. Primeiro, quando eu entrei na primeira série, eles descobriram que eu sou cego de um olho. Tá, cego de um olho, ok, coloco um óculos para poder compensar a visão, para não cansar muito a visão que está sendo usada, que é única. Toca a vida adiante, ok. Depois, aconteceu de os meus pés, a parte de cima do pé e a lateral, onde tem um ossinho, e o calcanhar, eles abriam do nada e começavam a sangrar, muito, por dias. Isso ficou comigo por uns 3 anos. Isso me sangrando assim direto, tipo, para, dá uma cicatrizada agora e de repente volta tudo de novo. Meu pé abre, eu ando e começa a sangrar. O que isso fez com que acontecesse? Que eu não pudesse ter um contato tão próximo com as pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu não conseguia aprender a jogar bola, não conseguia me envolver com os garotos jogando bola, porque eu não tinha condições, eu não tinha como fazer isso com os meus pés sangrando. Naquela época nem todo mundo tinha videogame, então quando você falava que você tinha um videogame, a galera queria vir jogar com você. E é óbvio que era a única coisa que eu fazia, então eu jogava muito, porque jogar videogame não me machucava. Jogar videogame não tinha problema de abrir os meus pés, por exemplo, de sair machucado. Eu jogava videogame. Então o videogame estava comigo presente o tempo inteiro. Isso começou a se tornar um problema, principalmente nas minhas notas na escola. Meus pais pegaram e retiraram o videogame na época e davam na sexta-feira, depois da aula, nós estudávamos de manhã, então chegava meio-dia nós ganhávamos o videogame e ficava até no domingo à noite, onde eles retiravam e a gente passava a semana tendo que estudar. Então existiam assim uns acordos do tipo, se vocês reprovarem, o ano que vem inteiro é sem videogame. Então eu e meu irmão, a gente se ajudava para ninguém reprovar e ninguém ficar sem videogame. Então esse era um grande lance. A gente se ajudava bastante. Apesar que naquela época a gente meio que se odiava. Para vocês terem uma ideia, tem um episódio meu e do meu irmão, onde ele me pegou pelos braços e me atirou contra a janela da sala, que era uma janela grande, alta, assim, que vai até embaixo, sabe, de cima até embaixo, e quebrou a janela. Só deu aquele barulho, eu fiquei parado, assim, imóvel, ouvindo os cacos caírem, assim, atrás de mim. Aí a minha mãe chegou e eu disse, o que tá acontecendo? Ela falou, né? Aí eu disse, foi o Du. Cara,
Saudades dessa época. Na infância eu conheci muita gente por causa do videogame. Muita gente foi lá em casa jogar videogame. Meus primos iam lá em casa jogar videogame. E eu comecei a ter contato com as pessoas por causa do videogame. Na adolescência, eu comecei a ter certas crises. É óbvio, você é uma criança que vive no hospital, vive indo de médico em médico, falando daquele meu problema com relação ao pé, que durou cerca de 3 anos. Eu perdi a conta da quantidade de médicos que analisaram meu pé, acharam que era bicho geográfico, chamado bicho do pé, fizeram sorologia, tiraram o sangue para poder estudar, para ver se tinha uma bactéria, se tinha alguma coisa dentro do sangue que estava causando aquilo ali, porque estava vindo de dentro para fora. E ninguém nunca descobriu nada. 3 anos depois de eu estar vivendo esse inferno dos pés sangrando, nossa, minha mãe já tacava foda-se para aquilo ali, já era normal do nosso dia a dia. Tanto é que eu lembro de um episódio em que eu estava andando com chinelo, e quando eu andava com chinelo, eu arrastava o chinelo para os lados, para não pisar com o calcanhar no chinelo, porque o chinelo ele tem aquela voltinha para cima e batia exatamente no corte do meu pé. E o chão era gelado, meu pé sempre estava muito quente e estava cortado, por causa do machucado em si, né? Então para mim era um alívio tocar o machucado no chão. E eu lembro de uma vez que eu andei pela cozinha, jogando o chinelo para os lados e pisando só com o calcanhar no chão. E minha mãe pegou e disse, volta e limpa tudo que tu deixou. Eu tinha deixado um rastro de sangue na cozinha. Eu tive que voltar, lá, pegar o paninho, limpar tudo. Porque já tinha se tornado normal. Depois de 3 anos você sangrando direto, assim, direto entre aspas, né? Sangrando bastante. Não é normal, mas acaba se tornando uma coisa mais banal. E aconteceu de ninguém descobriu o que era esse problema. E uma vez a gente foi no médico e ele recomendou uma espécie de um anti-inflamatório que era em forma de um adesivo. Era um teste, um remédio que tinha acabado de surgir no mercado, não era teste. Era um remédio que tinha acabado de surgir no mercado farmacêutico. E eu lembro que era muito caro. Em 30 dias eu não tinha nada. Só que a gente já tinha testado outras coisas que tinha curado o problema e depois retornou. Esse em específico nunca mais retornou. Até hoje eu não sei o que eu tinha. Não faço a mínima ideia. E eu espero que nunca mais retorne. Ai, a gente ri, mas é de nervoso mesmo. Porque era um inferno, era uma droga. Se eu tivesse isso na vida adulta, eu tendo que usar sapato, tendo que usar tênis. Nossa, não. Na época, pelo menos, eu ficava só de chinelo, direto. Eu acho que eu até ia pra escola de chinelo, eu não lembro, mas eu acho que sim. Enfim, veio a adolescência e eu já tinha jogado videogame pra caralho. Eu adorava Street Fighter, adorava Super Mario, isso eu me lembro nitidamente. Enduro no Atari, aquele jogo que era só aparecia as luzes do carro assim, passando por você. Eu adorava aquilo lá. Amava. Mesmo porque os controles do Atari era fácil de você corrigir, porque você podia mexer ele e ele fazia... E quando você quebrava o controle, você abria ele, meu pai tinha ensinado eu e meu irmão a abrir o controle, e tinha só uma placa com fio, que era o fio do botão aqui do lado e o botão de cima. Então era muito fácil de você arrumar. A gente estanhava, não sei se esse é o termo correto, mas eu acho que era esse o termo que a gente usava. A gente estanhava o fio na placa, sabe? Derretia lá o ferrinho e esperava esfriar, fechava os parafusos e o controle estava arrumado, estava funcionando de novo. Então era muito fácil de arrumar o controle do Atari. Depois a gente teve o Master System, a gente teve o Super Nintendo. Nessa época eu jogava muito Mortal Kombat, muito Street Fighter. Então, PlayStation 1, a gente comprou um PlayStation 1 e veio uma demo de um jogo que eu achava muito chato. Era Final Fantasy VII. Acontece que na época meu pai não comprava as coisas pra gente. Ele comprava, tinha coisa que ele comprava. Mas meu pai dava mesada pra gente, era tipo R$5 por final de semana. E tinha os jogos do Play 1. Se a gente quisesse, a gente tinha que guardar o dinheiro e ir lá e comprar. Ele não comprava. E acontece que teve uma vez que eu gastei todo o dinheiro e eu queria muito ir comprar jogo. Era isso, eu tinha o dinheiro. Eu queria muito comprar jogo, meu pai tinha proibido. E eu não queria jogar o que nós tínhamos. Aí eu peguei a demo do PlayStation 1 e nela tinha um jogo chamado Final Fantasy VII.
Nossa, eu joguei pela primeira vez e pensei, caralho, acostumado com Street Fighter. Eu pensei em Mortal Kombat, né? Pensei, caralho, que jogo bosta, cara. Você pega e seleciona as opções na tela. Que lixo. Aí tá, desisti do jogo. Mais tarde, resolvi jogar de novo e conhecer a história. Deu, caralho, a história acabou, tipo, é uma demo muito curta. Preciso desse jogo. Comprei o jogo tinha 3 discos. Final Fantasy VII foi um marco na minha vida, que foi o primeiro RPG que eu joguei na minha vida. Foi o primeiro RPG JRPG, né, o RPG japonês. Já na adolescência, eu tive outros problemas. É óbvio, você é uma criança cheia de problema, você chega na adolescência, cara, esquece, você é um humano. Sendo criança ou não, tendo seus pais presentes ou não, você é um humano e você tem limitações. Você passa a sua infância inteira em hospitais, ouvindo médicos dizerem que os problemas que eu contei pra vocês foram um dos problemas, tá? Eu passei por vários problemas na infância. Como eu falei pra vocês, a minha infância foi dolorosa, foi complicada. Eu vivia de médico em médico, ouvindo sempre a mesma coisa. Nós não sabemos o que o seu filho tem. Então assim, você chega na adolescência e você se isola. Eu me isolei durante muito tempo, por muito tempo. Eu me isolei das pessoas. E teve até um período que eu acho interessante na minha vida, interessante entre aspas, foi dos meus 14 aos meus 16 anos. Foi um período específico e curto, tecnicamente falando, aonde eu não permiti que ninguém se aproximasse de mim. Porque todo mundo que se aproximava de mim me decepcionava. O que aconteceu nesse tempo? Eu não queria a realidade onde eu estava vivendo. E o meu universo alternativo estava dentro dos videogames. Então eu vivia histórias de personagens que tinham, é óbvio, eram histórias fictícias, óbvio, né? Mas eram muito piores do que a minha vida. E quando eu vivia a história do Cloud, se vocês forem conhecer Final Fantasy VII, vocês vão ver o quão foda é tudo que ele passa, tudo que o personagem passa. Sabe, eu absorvi um pouco daquela postura do Cloud de não querer papo com as pessoas, de ele se isolar para poder se proteger. Ele passou por merda pra caralho, e ver tudo aquilo ali, que é uma fantasia, obviamente, e no final ele tem um final feliz, você para e... Caralho, cara, eu acho que a bosta que eu tô vivendo não é assim tão pesada, sabe? Alguém pôde imaginar algo pior. E é óbvio que existem pessoas com problemas maiores do que os meus. Isso é fato, não vai mudar. Só que o fato disso ser uma realidade não muda a minha realidade. Que na época era uma bosta. Que eu odiava a realidade onde eu estava. E os videogames foram uma fuga para mim. Na época, óbvio, Final Fantasy VIII, existem semelhanças entre o 7 e o 8, 9, Final Fantasy X, todos eles histórias incríveis, não somente esses. Breath of Fire, Chrono Cross, são todos esses jogos que eu mencionei para vocês, possuem um background de história muito pesado. Então, poder ter vivido isso naquele momento foi uma como é que eu vou dizer? É como se fosse alguém jogasse uma corrente pra você, sabe? Tipo, segura que eu vou te puxar um pouquinho do buraco que você tá. Então, videogame pra mim foi assim na infância. Me ajudou a ter com quem estar. Tá? Me ajudou a ter o que fazer. Quando eu não podia estar com pessoas da escola, quando eu não podia estar brincando na rua, no horário que eu estava em casa. E depois, na adolescência, me retirou do universo onde eu estava, porque eu não gostava de como eu era. Quem me conheceu naquela época não é algo que eu quero falar aqui no canal ainda, mas quem me conheceu na época da minha adolescência sabe como é que eu era e sabe como é que eu sou hoje. E eu não gostava de como eu era daquela época. Eu já falei, já me abri com algumas pessoas com relação a isso. Eu queria mudar e eu não conseguia mudar, e eu queria fugir de onde eu estava. Então, como eu falei antes, o universo dos videogames me ofereceu isso naquela época. E eu sou muito grato a cada vida que eu vivi no instante que eu liguei meu videogame e peguei meu controle na mão.
São histórias que foram feitas de forma comercial, são histórias que foram feitas para poder vender e que, independente de quem escreveu, muito obrigado. Serviu como uma corrente para poder me puxar um pouquinho do buraco que eu estava na época. Hoje em dia, muitas dessas histórias, para mim, os videogames possuem histórias muito melhores que o cinema, muito melhores do que as séries. Depois que você passa a estudar cinema, você vê como o mercado comercial gira e como eles fazem filme bosta só para poder arrecadar uma certa quantia de dinheiro. Isso acontece bastante. Em seriado para televisão também. Então, quando eu encontro alguma coisa boa, quando eu encontro uma série, um filme bom, um anime bom, eu sempre valorizo muito, porque sempre vai existir o lado comercial de absolutamente tudo. E boas histórias vão estar jogadas no meio desse lixo. Você só tem que descobrir quais são as boas histórias. Mas elas vão existir. E os videogames, como não tinham muito espaço na época, existia muita gente criativa na época, muita mesmo. Hoje em dia o mercado já está bem saturado, com muitos estilos, com muitas histórias que são muito parecidas, muito iguais. Então, assim, existe o lado podre nos videogames hoje em dia? Existe muito jogo que eu acho muito bosta. E não é o fato de ser bugado, é o fato de ser ruim mesmo. É tudo muito ruim. Por quê? Porque é um produto comercial que foi colocado à venda para arrecadação de dinheiro. Ninguém tinha o objetivo de te contar uma história, de te mostrar o universo. E isso aconteceu muito na época do Play 1. Continua acontecendo no Play 2, mas vem caindo bastante. E o fato de eu ter vivido tudo isso fez com que eu valorizasse muito essa questão do o que você está passando para mim. Entendeu? Então, eu valorizo músicas que são muito bem escritas. Cara, dane-se o ritmo dela. Se ela tá passando uma história foda, eu quero ouvir. Livros que são bem escritos. Amo a Agatha Christie, porque o que ela fazia era anormal. Eu não sei se alguém hoje em dia consegue ser uma Agatha Christie ou um Sidney Sheldon. Porque o que eles escreviam eram fantásticos. Muitos filmes que eu assisti, indescritíveis, assim, é indescritível o quanto mexeu comigo. O mais recente, que eu pessoalmente não gosto muito de musicais, mas eu acho que no Brasil é o rei do show, que é The Showman, alguma coisa assim. E esse filme é fantástico. Nossa, chorei horrores. Adoro chorar em filme. Adoro. Não choro porque eu quero. Eu evito ao máximo. Mas acabo chorando. Adoro filme que me faça chorar, entendeu? Porque são histórias que me tocam. E essas histórias, esse tipo de história, foi que esteve comigo quando eu mais precisei. Acredite em mim. Em vários momentos que eu precisei. Essas histórias que foram escritas por alguém, que foi criada por alguma mente, me auxiliou de forma que eu não tenho como hoje mensurar. A minha vida fica em volta disso. Hoje eu procuro músicas bem escritas, séries bem escritas, filmes bem escritos, games bem escritos, sempre procuro direto. Não é à toa que a série Resident Evil para mim é sagrada. Se vocês vissem todo o background que existe na série Resident Evil, toda a história que está por trás de tudo que eles criaram, é fascinante, realmente é incrível o que eles fizeram. Então, enfim, promessa cumprida. Eu falei que eu ia contar pra vocês a minha história, a minha relação com os videogames. Espero que vocês tenham curtido essa história, apesar de não ter sido o mais feliz. Se vocês tiveram alguma relação com alguma história, alguma coisa que envolveu vocês dessa forma, na parte da música, por exemplo, eu tive Linkin Park. Linkin Park tem letras fodásticas. Posso recomendar para vocês outras bandas do gênero, como por exemplo Good Charlotte. O pessoal falava, é emo, foda-se. Cara, como eu falei, é bem escrito e eu quero saber o que é. Se vocês têm alguma dica pra mim que é algo assim fascinante, como dessa forma que eu falei pra vocês, deixem nos comentários pra eu saber também. E promessa cumprida, minha história foi contada e eu tenho mais histórias pra contar pra vocês que vão vir aí nas próximas semanas.
Então, um beijo pra vocês, uma ótima semana pra todo mundo e até semana que vem. Tchau! 22 minutos? Filha da